Olá, pessoal. Aqui é o Márcio da Compre Rural e nós estamos hoje aqui para fazer uma entrevista com a Maria Lúcia, filha do senhor Fausto Pereira Lima. Eles dois escreveram um livro que conta um pouco da história do zebu, que é a seleção de Nelore, fala sobre a seleção genética e tudo o que circunda a raça Nelore no Brasil. Então eu vou abrir espaço aqui para Maria Lúcia. Bom dia, Maria Lúcia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Ótimo. Então, o livro ele já foi publicado e ele está disponível na internet para compra. Eu queria que você contasse um pouco tanto da sua história com o Nelore quanto a do seu pai, por favor. Bom, a minha história com o Nelore tem a ver com uma grande influência do meu pai. Nós, na carreira de trabalho, nós nunca trabalhamos junto. Esse foi a primeira obra em conjunto mesmo, apesar de a gente ser sempre parceiro. Eu, em torno de 10 anos, por aí, minha família tinha uma fazenda em Goiás e eu montava a cavalo e buscava bois no pasto e viajava muito com meu pai. Então, eu tive uma influência enorme e acompanhei o desenvolvimento da pecuária no Brasil a partir da década de 70 e que foi passando por várias fases. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu estudei na Exalc, depois eu fiz mestrado com bolsa da FAPESP, fiz doutorado com bolsa da CAPES e fiz um pós-doutorado em bem-estar animal nos Estados Unidos, no Colorado, com bolsa da FAPESP. Então, eu sou uma pessoa, assim, que a minha vida inteira e hoje em dia continuo. Eu sou uma pessoa que estudo muito. Tudo o que a gente faz, junto com meu pai, é com base científica. O meu pai é um ícone para a pecuária, porque ele estudou na década de 50, ainda numa época que o zebu não era um exponencial no Brasil. Naquela época, o taurino que era acreditado, e ainda fazia-se importação de taurino. Com a abertura das fazendas, na década de 60, 70, 80, o zebu se desenvolveu muito. E já na década de 60, os reprodutores eram escolhidos, os reprodutores que iam vender sêmen e ser grandes reprodutores, raçadores, eles eram escolhidos por avaliação visual em exposições agropecuárias. E meu pai atuou muito nessa área. Então, e sempre foi extremamente presente em todos os debates, em todos os trabalhos de melhoramento genético. Na década de 60 e 70, ele trabalhou no IZ de Sertãozinho, onde foi criado projetos com o zebu, e realmente onde o zebu se desenvolveu muito e virou uma referência para o Brasil. Então, até hoje, ele é muito engajado nessa parte de zebu e melhoramento genético. Muito bacana. Importante ressaltar também, pessoal, que o livro está disponível através do site da FUNEP para comercialização. Então, nós vamos deixar no link aqui, na descrição, o link para a compra do livro. E Maria Lúcia, conta um pouquinho acerca do livro. Então, a ideia de fazer o livro, a primeira ideia, a proposta principal é ensinar pessoas. Então, ensinar pessoas a ser mais produtiva. Ele é um livro sobre pecuária de corte, como fazer boa pecuária de corte dentro de fazendas. Além disso, foi colocado uma parte histórica importante, porque se as pessoas entenderem a história, elas também viram gestores melhores das suas próprias fazendas. Então, o livro tem muita ilustração, principalmente ensinando as pessoas a fazerem avaliação visual. É possível você fazer avaliação visual para saber se a vaca desmamou o bezerro, se a vaca está prenha, problemas dos reprodutores, então, problema em órgão reprodutivo de macho. Então, tudo isso, ou se esse reprodutor, ele vai passar um bom rendimento de carcaça, ele tem um bom rendimento de carcaça. Então, tudo isso é possível se fazer com avaliação visual. A gente colocou ilustrações com flechinhas,
com um facilitador, para qualquer um poder até levar o livro para o curral, ir lá exercitar e aprender. Então, a ideia é a parte didática. Aí também tem uma parte de manejo de bem-estar. Na realidade, a função do bem-estar e do manejo racional é melhorar a produtividade. Então, como se fazer avaliação de bem-estar e manejo racional, tudo isso também está no livro. Muito bem. Inclusive, eu queria, esses dois tópicos, ele estava elencado aqui para a gente poder entrar um pouco mais nele, então vou começar pelas avaliações visuais, porque nós estamos passando por uma era dentro da pecuária que fala-se muito em números. E eu queria você, como pesquisadora, como pecuarista também, falasse um pouco sobre a importância da avaliação visual do rebanho, principalmente zebu, que é praticamente 80% do nosso rebanho brasileiro, são de vacas zebu ou azebuadas. E aí, qual é a importância das avaliações visuais e o que traz isso, qual é a produtividade que isso traz para o rebanho melhorado, no caso? Então, com o advento dos programas de melhoramento genético, surgiram os sumários e as avaliações numéricas. Então, um touro, todos os touros hoje vêm com DEP. E o problema é que a gente está vendo muita gente usar a DEP de um touro com a DEP de uma vaca e aí fazer acasalamento número com número. O problema é que, às vezes, o animal tem uma alta DEP para peso, mas aonde está esse peso? Ele está no dianteiro, ele está na cabeça, ele está na altura do animal? Ou ele está na carcaça? Porque é o rendimento de carcaça que é a rentabilidade do produtor de carne. Então, se você não olhar o animal, quando a gente vai nas centrais de inseminação artificial, e tem um monte de touro lá coletando, hoje, todos os animais lá são bem avaliados, mas eles são diferentes. Tem um touro alto, um touro baixote, tem um touro... Eles são diferentes. O que você quer para o seu rebanho? Então, o que o livro fala é, antes de comprar o sêmen, antes de fazer o acasalamento número com número, vai lá e olha o touro. Veja se esse touro, por avaliação visual, ele é o que você está procurando para o seu rebanho. Então, é isso. Não tem dúvida que a avaliação genética, ela é importantíssima. Os números são importantíssimos. Mas, a prumo, se tem perna torta, um touro que tem pernas tortas passa para os seus descendentes e são animais que depois não conseguem pastar, porque o animal, no Brasil, tem que caminhar. Bons aprumos significa caminhar longas distâncias para procurar pastagem. Órgão reprodutor, umbigo penduloso é vida curta de reprodução. Isso é avaliação visual, não está lá nos números da genética. Então, Exato. Precisa tomar muito cuidado. Isso a gente vê pelos campos brasileiros aí, esses questionamentos, eles são bastante válidos, e eu acredito que esse tipo de publicação levanta muito bem esse tema, né, Maria Lúcia, porque a avaliação visual, ela é muito importante ainda hoje, né? Então, quando a gente coloca um chip na orelha da vaca e dá um bastão para o peão ler o número da vaca, e ali ele cria o número do bezerro, então, aí ele olha para o bastão. E aí ele cria o número do bezerro e aparece no celular. O livro, ele traz um apelo. Olha para o bezerro. Vê se o bezerro mamou. Se ele não mamou, ajude a mamar. Porque senão ele vai morrer. A única forma de melhorar manejo de maternidade e aumento de sobrevida de bezerro... Mortalidade de bezerro no Brasil é uma vergonha, Márcio. É uma vergonha. E a mortalidade você consegue diminuir só com manejo. E para isso, você tem que olhar o bezerro, olhar a vaca. Agora não é
Então, quanto mais você chipa e você coloca balanças automáticas, menos você olha para os animais. Enquanto que o fato de você colocar o chip, ele te abre tempo para olhar Para e olhar para o corrigir animal. erros de manejo. E aí aumentar a sobrevivência e a eficiência da fazenda. Perfeito, Maria Lúcia. Eu concordo plenamente com você dessa questão de olhar para o animal. E puxando o gancho para o assunto que você falou sobre bem-estar animal, nós temos vários cases aqui no Brasil sobre a importância do bem-estar animal. Inclusive, nós já publicamos inúmeras matérias que só de você melhorar o bem-estar animal dos animais, você aumenta a produtividade. Isso, de fato, é cláusula pétrea, né? É um assunto que definitivamente precisa estar dentro de todas as fazendas. Queria saber como que vocês abordaram esse assunto dentro do livro. Em todas as fazendas, nos leilões e nos frigoríficos, né? Exato. A gente colocou cada capítulo do livro, ele tem uma autonomia. Você pode ler um independente do outro, tanto que às vezes fica até repetitivo. Mas tem um capítulo à parte que fala sobre instalações. Muitas vezes o gado até é calmo e a gente consegue manejar bem o gado. Nós não temos problema de agressividade com os animais, mas as instalações são ruins. E se a instalação é ruim, o animal não enxerga a porteira onde tem que passar, não enxerga o lugar que tem que entrar no tronco. E para você conseguir que o animal passe na porteira, tem que bater. Então, um grande problema que o Brasil tem, além do zebu ser mais altivo, mais rápido, são as instalações. Então, a gente chama muita atenção para a necessidade de corrigir problema de instalação. Então, muitas vezes a vaca não é teimosa, não. Ah, essa vaca é teimosa, ela não passa na porteira. Não, ela não enxerga que ali tem um lugar que tem que passar. Esse tipo de coisa é muito abordado inclusive como você corrigir isso, você diagnosticar esses problemas. Quando o animal chega no frigorífico, ele é desembarcado do caminhão para os currais em uma rampa. Ali ele passa a noite. Quando você abre a porteira do curral para levar esse animal para dentro do frigorífico, ele tem nele mesmo aquele hábito de voltar de onde ele veio. Então, ele vai pegar o caminho de volta para a rampa de embarque do caminhão. E nas fazendas é assim também. Você desembarca um gado, quando você vai mexer com o gado, ele vai querer voltar para o mesmo lugar. Mas a rampa nos leilões é assim também. A rampa de descarregamento é de um lado e o frigorífico está do lado oposto. Então, você abre o curral e os animais saem espontaneamente e vão lá onde estava o caminhão. E, às vezes, tem um caminhão desembarcando e vira aquela confusão. Para o animal ir lá para o frigorífico, o que acontece? Tem que bater, dar choque, apertar, gritar. O animal estressa e a carne fica dura, com uma vida de prateleira pior, por puro erro de manejo. Tá tudo certo com o animal, alimentação, acabamento, tá tudo certo com o animal. Ali, o manejo pré-abate já é o suficiente para piorar a qualidade de carne e piorar a vida de prateleira. São mudanças fáceis. É só você colocar a rampa do lado de cá, que o animal vai sair e já vai caminhar para o lado que ele tem que ir, certo? E instalação de leilão é a mesma coisa. Então, fecha onde o animal tem que estar aberto, abre onde tem, sabe, assim, você fechar paredes, abrir paredes, são coisas importantes para melhorar a forma que o animal enxergue. O zebuíno, os bovinos em geral, mas o zebuíno, ele enxerga muito bem longe. Quando você traz ele para dentro do curral, a gente fala, ele é outro animal. Então, aquele animal que respondia lá atrás,
no manejo com cavalo, dentro do pasto, a hora que põe dentro do curral, é outro bicho. Ele já não enxerga bem, ele não entende bem, ele não escuta bem, é muita informação. Então, um manejo silencioso, os movimentos lentos, levam ao animal a entender o que é para fazer. E aí não precisa bater, não precisa gritar. E a qualidade do manejo, acidentes evitados, e o tempo de manejo, né? No livro consta um experimento que eu fiz depois do meu pós-doutorado, quando eu cheguei no Brasil, a gente teve vários financiamentos. Nós fizemos um manejo normal numa fazenda onde tinha estresse. A média por vaca para coletar sangue foi de 1 minuto e 46 segundos. Depois nós fizemos as modificações no curral e o manejo de ir buscar lá no pasto e chegar foram os mesmos peões da mesma forma. Só de mudar o curral e fazer um manejo um pouco mais lento, sem pressa, o tempo de procedimento baixou para 46 segundos. Então, menos da metade do tempo. Quando fazendas que fazem IATF conseguiam manejar 300, 320 vacas por dia, mudaram, fizeram uma reforma no curral simples e mudaram o manejo, passaram a fazer IATF de 500, 600 vacas, só pelo tempo de procedimento. Quanto mais devagar e quanto melhor a iluminação para os bovinos, e eles conseguirem enxergar o caminho, menor é o tempo que nós gastamos no trabalho. Então, perfeito. Isso é assim, e está comprovado, está no livro, está comprovado cientificamente, e é uma coisa que qualquer um de nós pode adotar. Inclusive, isso corrobora o que você está dizendo. Eu conheci alguns trabalhos de pecuária lá no Mato Grosso do Sul. Inclusive, tem um trabalho publicado sobre essa questão que eles colheram sangue de vacas durante o processo de IATF, né, de inseminação artificial em tempo fixo, e foi comprovado que as vacas mais calmas emprenham mais do que as vacas mais reativas. Então, isso corrobora com esse tipo de informação, que animais mais calmos, melhores manejados dentro do mangueiro, do curral, eles são mais produtivos. E também, e também tem o estresse atrapalha muito a reprodução, tanto para emprenhar quanto no parto. Perfeito. E também a senhora estava falando sobre manejo de leilão, inclusive em Campo Grande, no Correia da Costa, eles introduziram o manejo nada nas mãos, e eles manejam os animais de forma bastante tranquila. Eu acompanhei esse trabalho, são exemplos muito bons que a pecuária está dando e que mostra que é esse o caminho certo a se seguir, né? Sim, claro. Quanto mais calmo e menos abrutalhado é o manejo, mais rápido você consegue fazer qualquer procedimento que está planejado no dia. E mais animais, e com menos acidente. Uma coisa que, assim, eu não me conformo é que a gente vai no manejo, vai num curral e tem uma vacinação de bezerro. E ali quebra um bezerro e morre, ou leva vacada parida e bezerrinhos pisoteado, e vira a pessoa e fala, manejo é assim mesmo. Então, eu quero avisar, não é. Você não precisa perder nenhum animal durante o manejo e você não precisa machucar nenhum peão durante o manejo. Isso assim, com o mesmo gado, mesmo vacas mais ligeiras, com o mesmo gado. Muito bem. A gente caminhando para o final da entrevista, Maria Lúcia, eu queria ter mais as duas últimas perguntas. Uma olhando para tudo que vocês produziram no livro, né, é bastante conhecimento para se absorver. Para que tipo de pessoas vocês escreveram o livro? Se tem um tipo específico, ou se é para qualquer criador, só para pecuária de corte? Para quem destina o livro? O foco mais é para pecuária de corte. Apesar de que essa parte de
de manejo também serve para a pecuária leiteira. Só que a dinâmica da pecuária leiteira é outra. Então, o livro é mais focado para a pecuária de corte, principalmente para alunos e para produtores, e para técnicos, enfim, a pessoa que atua diretamente na lida com os animais. Então, todo mundo que tem contato com animais, contato com instalações, podem fazer bom proveito do livro. Muito bem. E Maria Lúcia, eu queria que você fizesse assim, eu queria saber a sua opinião, porque o Brasil tem um dos maiores rebanhos comerciais do mundo, nós estamos ali no topo de exportações de carne bovina, carne vermelha, nós estamos caminhando aí seguramente para ser o celeiro do mundo, junto com isso vem muita cobrança, principalmente de outros mercados, de outros países. Você percebe que existe uma cobrança muito grande em cima da gente com relação a desmatamento, bem-estar animal. Eu queria saber de você qual que seria a pecuária ideal que o Brasil deve praticar para atender a todos esses anseios e ser o maior produtor de carne bovina do mundo. É uma pecuária onde os técnicos e os produtores tenham conhecimento. O produtor, ele não quer destruir a fazenda dele, absolutamente. O técnico, ele não quer absolutamente tornar o seu patrão, o fazendeiro, o pecuarista menos produtivo e destruir alguma coisa. O maior problema do Brasil, ao meu ver, é falta de conhecimento. Todas as fazendas que hoje em dia, qualquer fazenda precisa melhorar a produtividade, porque esse é um gargalo para a lucratividade, não tem discussão sobre isso. E todas as fazendas que tomam conhecimento do manejo racional, de um manejo mais eficiente, adotam, assim, com uma rapidez muito grande. Então, os próprios, aquele negócio de que, o peão é atrasado, ele faz do jeito dele, não quer fazer de outra forma, isso não é verdade. Eles têm uma sede de conhecimento quando a gente explica que a vaca enxerga diferente. O jeito que a vaca enxerga o curral é completamente diferente da forma com que os humanos enxergam. É um outro olho. Quando a gente explica isso, as pessoas entendem e mudam o comportamento na hora. Por quê? Porque eles querem. O produtor brasileiro quer produzir bem. Agora, a gente tem um problema de formação e de falta de conhecimento enorme. Então, isso foi uma das coisas que motivou a gente a colocar isso no livro, porque dá para melhorar essa abrangência. Muito bem. E aproveitando, quando o papo é bom, o papo rende. Eu queria saber de você também, qual que é a importância, qual que é o Nelore que o Brasil precisa e aproveitando, qual é a importância do Nelore, porque já que você já viajou o mundo todo, conhece inúmeras raças, e o Brasil, na minha opinião, o Brasil acertou muito quando trouxe o Nelore lá no século passado para o Brasil, que eu acredito que seja um animal perfeito para o nosso clima, para as adversidades que são normais aqui do país, né, principalmente por ser um país tropical. Então, qual que é o Nelore, a importância, e qual que é o Nelore ideal que o Brasil precisa? Então, a importância do Nelore é que ele se reproduz sozinho, né? Então, se a gente não estragar a vaca Nelore, deixar a posição do olho, da orelha e a forma com que ela conduz a vida dela, se a gente permitir que isso não seja mudado nos programas de melhoramento, a gente vai continuar tendo essa vaca que emprenha, que pare com facilidade, que reemprenha com facilidade. Então, isso chama adaptação. Nos outros países, o que a gente vê, por exemplo, no clima frio ou em climas subtropicais, é que eles trabalham com o animal adaptado. Então, não adianta a gente querer inventar.
Um dos problemas do taurino é que ele não suporta carrapato, calor, tudo que a gente tem aqui. E o nosso zebu, aí todos os zebuínos. O problema do gir e do guzerá é que ele não é tão prolífico como é o Nelore. Então, o Nelore cresceu muito mais. Assim, porque naturalmente já é uma raça mais produtiva, mais prolífica. Quem é esse Nelore? Quem é essa vaca? É uma vaca que caminha e come capim, porque vacas não são confinadas, é muito caro. E isso é o que o Brasil tem de sobra, né? Pastos, e quanto melhor, mais bem manejado o pasto, mais vaca cabe nesse pasto. Então, é a forma mais eficiente. E são animais totalmente adaptados às pastagens. Então, esse é o Nelore que o Brasil precisa. É um animal que caminha, que, lógico, as fêmeas são leiteiras, amamentam bem seus bezerros, mas é um animal que caminha, que suporta calores extremos, nós temos isso, né? Suporta períodos de chuva extremos, e elas são totalmente adaptadas. No livro, a gente acompanhou um parto de uma vaca. E esse dia eu fotografei, fiz algumas fotografias, inclusive uma fotografia muito rara, que ela comendo a placenta. Então, ela toma conta do bezerro e a gente conseguiu colocar uns códigos QR no livro que leva para alguns filmes. E tem o filme dela protegendo, ela briga com o gavião, ela acha ruim com o entorno, ela não deixa ninguém chegar no bezerro. Esse é o Brasil, porque esse Brasil preservado nosso, ele tem raposa, ele tem cachorro do mato, Ele tem ele tem um onça. monte de gavião, e ela tem que dar conta disso. Nós temos esse gado. Esse é o Nelore que o Brasil precisa.